Olá, eu sou a professora Karina Maciel e neste vídeo daremos continuidade ao tema de propriedade industrial. Nós vimos no vídeo anterior que a propriedade industrial nada mais é do que uma espécie de propriedade intelectual e dentro dela incluem-se marcas, patentes e o desenho de industrial. Sendo assim, nós destacamos para iniciar o estudo as patentes de invenção e de modelo de utilidade. Vimos como reconhecê-las e diferenciá-las, bem como quais os requisitos necessários para o seu registro. Passadas essas primeiras considerações, vamos examinar efetivamente quais os efeitos da patente, o tempo de vigência, bem como toda a relação de titularidade e invenção, a cessão de direitos, as licenças e a própria extinção da patente. Para que a gente possa conhecer a patente, nada melhor do que nos questionarmos qual a natureza jurídica da decisão administrativa do INPI que a concede. Saibam que a concessão da patente e a criação do direito de exploração com exclusividade sobre aquela criação industrial é constituída a partir do momento do deferimento da patente, desde que seja paga a devida retribuição financeira para a sua emissão. Uma vez esses dois requisitos estando cumpridos, aí sim emite-se a carta patente, que é o documento, o título de propriedade sobre aquela criação industrial. Ora, uma vez isso sendo realizado, a partir de quando iriam ser produzidos os efeitos desta proteção? A partir justamente da data do depósito do pedido de patente. Entretanto, lembrem-se que, sendo uma decisão constitutiva de direito, o direito ele se constitui em data exatamente da decisão que concede a patente, embora os seus efeitos retroajam à data do pedido, ou seja, do depósito do pedido de patente. Bom, se o direito só vai se constituir no futuro, porque depende justamente da avaliação do INPI para verificação daqueles requisitos que a gente já trabalhou na aula passada, como é que fica a proteção do inventor e do titular do pedido de patente enquanto ele está em processamento? Saibam que o mero pedido de patente não garante por si só a proteção da exclusividade desta exploração e muito menos poderá impedir que outros produzam aquele invento e aquele modelo de utilidade. Por quê? Porque neste caso, enquanto a gente estiver na tramitação do processo de pedido de patente, nós temos mera expectativa de direito. Logo, caso o inventor ou titular do pedido de patente queira uma proteção para evitar que seus concorrentes copiem a sua invenção, copiem o seu modelo de utilidade, enquanto ele está ainda em fase de processamento para verificação dos requisitos para, num futuro, haver efetivamente a concessão da carta de patente, ele precisa obrigatoriamente começar a produzir, tá? Por quê? Porque enquanto nós não tivermos a concessão da patente, eu só consigo proteger o meu invento e o meu modelo de utilidade através das regras de concorrência desleal. Sendo assim, se eu conseguir comprovar que o depósito do meu pedido de patente é anterior ao do meu concorrente, eu consigo sim, estando produzindo, porque aí esta é uma condição necessária, não basta o mero depósito do pedido, eu preciso estar produzindo,
para, com base nas regras de concorrência desleal, obstar o meu concorrente de produzir e copiar tanto a minha invenção quanto o meu modelo de utilidade. Ora, sabendo disso, qual seria o prazo de vigência para esta patente? Saibam que para a patente de invenção, o prazo é de 20 anos contados a partir da data do depósito do pedido, ou melhor, garantindo-se pelo menos 10 anos da data da sua concessão. Na prática, a gente vai ver o que for maior. Se o prazo de 20 anos contados a partir da data do depósito for maior do que o prazo de 10 anos contados a partir da data da concessão, nós aplicamos o primeiro. Caso contrário, aplicaremos o segundo prazo. Portanto, aquilo que for maior e que for, portanto, mais benéfico ao inventor. Já em relação ao modelo de utilidade, a mesma lógica se aplica. A diferença vão ser os prazos. Enquanto na invenção o prazo é de 20 anos e 10 anos, para o modelo de utilidade o prazo será de 15 anos contados a partir do depósito do pedido de modelo de utilidade, enquanto que, caso este prazo não seja maior, aí sim nós contaremos 7 anos a partir da data da concessão. Então vejam que para o modelo de utilidade, aqui o prazo é de 15 anos contados da data do depósito ou 7 anos contados da data da concessão, aquilo que for maior. Ora, mas por que esta garantia, pessoal? Porque justamente o processo para concessão de patente, muitas das vezes, é um processo longo, né? Porque vejam, é necessária a prova de todos os requisitos e podem haver impugnações, podem haver discussões no meio do caminho que podem protelar justamente este processo. Saibam que já tivemos processos de concessão de patente que levaram mais de 20 anos. Então, por esta razão é que a lei garante pelo menos 20 anos para invenção contados da data do depósito ou ao menos 10 anos a partir da sua concessão, para que haja justamente uma maior proteção da propriedade industrial e do seu titular e do seu inventor. Feitas essas considerações, quais seriam os direitos decorrentes da carta de patente, ou seja, do título de propriedade de uma patente, seja ela de invenção ou de modelo de utilidade? Primeiro direito seria justamente o monopólio provisório da exploração, ou seja, o direito que o titular da patente tem de obstar todo e qualquer outro concorrente que deseje produzir aquele mesmo invento ou aquele mesmo modelo de utilidade. E ele vai ser provisório porque justamente a lei prevê um prazo de duração para esta exploração exclusiva. E neste período poderá, portanto, obstar qualquer um dos concorrentes de produzirem, venderem ou revenderem produtos que não sejam originados seus, assim como vai poder pedir a indenização por todos os prejuízos causados, sejam eles materiais ou morais. Observem que eu sempre trato diferentemente titular da patente e inventor. Por que eu faço isso? Por conta justamente das relações de vínculo contratual de trabalho existente porventura entre uma empresa que investe em pesquisa e o seu empregado ou seu funcionário pesquisador que executa esta pesquisa. Observem que, a partir do momento em que eu tenho
caracterizada e constituída uma patente, eu crio simultaneamente direitos de personalidade, que são devidos ao inventor, este sim que tem o direito de ser reconhecido como inventor na patente, ao mesmo tempo que eu crio direitos patrimoniais, que incidem sobre a exploração daquela patente. Neste segundo caso é que mora a grande questão, que vai ocorrer em relação ao empregado pesquisador, ou seja, que foi contratado especificamente para essa função, e o empregado que exerça qualquer outra função que não seja especificamente para a pesquisa. Bom, no primeiro caso, ou seja, no caso do empregado pesquisador, saibam que a titularidade dos direitos patrimoniais que incidem sobre a patente serão devidos com exclusividade ao seu empregador, na medida em que, por vínculo contratual, é que este pesquisador foi contratado para executar uma pesquisa e que já foi regularmente remunerada através do contrato de trabalho. Já se a gente considerar um empregado que exerça qualquer outra função que não a pesquisa, observem que, embora o empregado tenha utilizado a estrutura da empresa para a pesquisa, portanto, ela que efetivamente custeou aquela pesquisa, ele não foi remunerado, o trabalho, o esforço dele não foi remunerado para aquela função. Sendo assim, neste segundo caso, havendo uma criação parcialmente nova ou totalmente nova que gere uma patente de invenção ou de modelo de utilidade, os direitos patrimoniais serão detidos em iguais partes pela empresa empregadora e pelo empregado pesquisador. Então, observem que os direitos de personalidade que dizem respeito a ser o pai da criança, ou seja, ser reconhecido como inventor, sempre serão detidos pelo próprio inventor. A grande questão é, ou melhor, são os direitos patrimoniais relacionados a esta propriedade, que poderão ser de exclusividade da empresa ou então serem partilhados com o empregado caso ele não tenha sido contratado para a pesquisa. Isso é muito importante porque a maioria das pesquisas hoje em dia ela requer muito investimento, então é raro nós vermos um inventor que teve aquela ideia tirada da cartola, né, tirada da uma inspiração divina e conseguiu inventar algo novo ou melhorar algo sem que haja necessariamente um investimento por trás, um custeamento de um terceiro que possa efetivamente custear por alguns anos, muitas vezes, aquele trabalho de pesquisa. E falando em direitos patrimoniais, saibam que esses podem ser cedidos a terceiro, seja uma cessão parcial ou total, podendo ser cedidos tanto o pedido que se encontra em processamento, assim como a própria patente após a concessão da sua carta. Estas licenças, ou seja, estas cessões, podem ser de ordem voluntária, ou seja, através de contrato, ou então compulsórias, ou seja, obrigatórias, que a gente vai ver agora. Quando a licença de patente for voluntária, ela será pactuada através de um contrato. Esse contrato ele pode ser oneroso ou gratuito. Quando for oneroso, a retribuição financeira pelo uso e pela exploração daquela patente será chamado de royalty. Sendo assim, a partir do momento em que nós temos um contrato de cessão onerosa de uso e exploração de uma patente por um terceiro,
o cedente passará a receber royalties, enquanto o cessionário poderá explorar e utilizar aquela patente como melhor lhe aprouver. Ora, mas e para que haja a proteção desta patente, o que seria necessário? Para que o cessionário possa opor o seu direito perante terceiros e justamente poder proteger a patente que ele tem exclusividade ou não de uso e exploração, há necessidade sim que este contrato seja registrado no INPI. Isso é super importante, por quê? Porque pensem que esta pode ser uma estratégia válida para o caso em que eu, titular da patente, ou melhor, titular do pedido da patente, já fiz o depósito, tomei conhecimento que um concorrente ou que uma pessoa qualquer começou a produzir o meu invento ou o meu modelo de utilidade sem a minha anuência e lembram que enquanto eu não tenho a carta patente, eu não tenho efetivamente criado o meu direito? Sendo assim, eu precisaria começar a produzir. Ora, vamos imaginar que eu não sou uma grande empresa, que eu não tenho essa capacidade de iniciar uma produção em larga escala daquele invento ou daquele modelo de utilidade. Como que eu poderia fazer? Justamente através de um contrato de cessão de pedido de patente. Sendo assim, cedendo este uso e essa exploração para um terceiro, ou seja, para uma terceira empresa, ela registrando esse contrato poderia já ingressar em juízo para que fosse reconhecida a titularidade daquele pedido de patente que foi protocolado anteriormente e está sendo produzido por ela. Sendo assim, eu conseguiria obstar que aquele terceiro desautorizado continuasse a produzir produtos e maquinários sem a minha anuência. Então vejam que como estratégia para a proteção de um pedido de patente por aquele que não tem capacidade financeira para iniciar a exploração desta patente, né, desse pedido que está em processamento, é uma estratégia extremamente interessante. Para além da cessão voluntária, saibam que a Lei de Propriedade Industrial, nos artigos 68 a 74, prevê hipóteses em que o titular da patente será obrigado a ceder o uso e exploração da mesma. Estes casos, todos previstos em lei, eles são uma punição justamente porque o titular da patente não está cumprindo com a função social desta patente, que é justamente trazer melhoria de condições de vida, de saúde, segurança, etc., para toda a sociedade. Então vejam que aqui nós temos a interferência do poder do Estado, uma vez que o privado, né, ou seja, o sujeito privado não gera a exploração da sua patente de forma a satisfazer os interesses sociais. E quais são essas hipóteses? Primeiro, caso haja a prática de abuso de poder econômico, por exemplo, impondo preços abusivos que não são justificados pelo custo de investimento naquele desenvolvimento daquele produto ou daquela nova tecnologia, ou no caso da não exploração desta patente pelo período de mais de 3 anos, sendo certo que em caso de inviabilidade econômica é possível sim a importação, ou seja, evitar esta licença compulsória, ou ainda no caso em que, embora haja comercialização, esta comercialização é insuficiente para justamente sanar os interesses e as necessidades internas do mercado brasileiro, também sendo necessário que esta situação
perdure aí pelo menos mais de 3 anos. Por derradeiro, mas não menos importante, além destas 3 previsões anteriores, nós temos a possibilidade da quebra da patente ocorrer pelo próprio interesse manifestado do Estado. São os casos, por exemplo, de emergência nacional ou de interesse público relevante, em que o próprio Estado poderá, através de um ato do Executivo, declarar esse estado de emergência ou esse interesse público relevante e compulsoriamente licenciar a patente a terceiros, desde que, é claro, aquele titular não consiga satisfazer as necessidades do próprio mercado naquela emergência. Bom, sabendo destas hipóteses de licença compulsória, como que ela se dá na prática? Na prática, o processo de licença compulsória ele pode se dar perante o INPI através de um processo administrativo ou judicialmente. Em ambos os casos, aquele que pretende ser beneficiado pela licença compulsória fará uma oferta de pagamento de royalty, ou seja, de remuneração pelo uso da patente do titular, né, que detém aí essa carta patente. Em qualquer um dos casos, é certo que, concedida a licença compulsória, ela não terá o caráter de exclusividade, ou seja, tanto aquele que foi licenciado, assim como o licenciante, poderão continuar explorando a mesma patente, bem como não se admite o sublicenciamento para o licenciado, ou seja, aquele que detém o licenciamento compulsório, ele tem um título precário. Por quê? Porque ele não pode transferi-lo a terceiro. Ele vai poder explorar, portanto, a patente juntamente com o seu titular por um certo período a ser definido, seja administrativa, seja judicialmente, e deverá, durante todo esse período, pagar royalties ao seu titular de verdade. Passadas as considerações sobre o direito obrigacional derivado da propriedade da patente, vamos tratar da extinção da mesma. Existem 4 hipóteses de extinção da patente. São elas: a primeira, que é pelo decurso natural do prazo, que vai ser de 20 anos para a patente de invenção e de 15 anos para a patente de modelo de utilidade, ou pela renúncia do seu titular, salvo direitos de terceiro. O que isso significa? Caso antes de fazer a renúncia o titular tenha cedido mediante licença, seja ela voluntária ou compulsória a terceiro, a partir daí, o terceiro, registrando esse contrato no INPI, ele terá direito a ser protegido e oposto a terceiros. Logo, ainda que o titular renuncie ao seu direito, esta patente continuará podendo ser defendida e explorada com exclusividade pelo licenciado e o licenciante, uma vez que renunciou ao seu direito, passaria então a não receber mais royalties. Isso é super importante a gente saber por conta da independência entre o direito obrigacional nascido com a licença compulsória ou voluntária e o direito de patente do próprio titular. A terceira hipótese é a falta de pagamento da retribuição anual. Saibam que para que eu possa exercer a exploração da minha patente durante todo o período que me é concedido, é necessário que anualmente eu pague uma retribuição financeira para o INPI. Caso isso não seja feito, será entendido justamente pela desistência, pelo desinteresse na manutenção dessa patente.
E, por último, pela ausência de procurador, mas isso exclusivamente para titulares cujo pedido de patente, a carta de patente, tenha sido concedida no Brasil para exploração no Brasil e eles residam fora ou sejam sediados fora e não deixem procurador constituído aqui. Em qualquer uma dessas hipóteses, extinta a patente, o seu objeto vai cair em domínio público, que vai significar basicamente que a partir de então toda e qualquer empresa ou toda e qualquer pessoa poderá produzir, copiar, vender, revender aquele produto ou aquele maquinário que outrora tinha reconhecido uma patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem a necessidade de qualquer retribuição e de qualquer satisfação para o seu titular, na medida em que, extinguindo a patente de invenção ou de modelo de utilidade, extinguem-se, portanto, todos os direitos daí decorrentes. E assim, a gente encerra por enquanto a matéria de propriedade industrial relativa à patente de invenção e de modelo de utilidade. Na próxima aula, a gente vai estudar o desenho industrial, também chamado de design, e as marcas.